Olá, eu me chamo Igor Rocha e esse é o terceiro momento da apresentação do meu projeto de extensão universitária, aqui sob o tema Metodologia de Alfabetização para Crianças de 6 a 8 anos no contexto pós-pandemia. Tudo bem? Onde ali no nosso primeiro momento nós estivemos falando um pouquinho sobre o contexto que se deu à educação durante a pandemia, ou seja, como ela aconteceu. No nosso segundo momento nós estivemos falando ali um pouco sobre as consequências disso, por meio de avaliação dos indicadores de como era a educação antes da pandemia e como ocorreu a educação, ou seja, uma visão um pouquinho mais prática, um pouco mais ampla. E hoje nós vamos estar abordando aqui abordagens, metodologias e referências para o ensino pós-pandemia, ou seja, algo no tom mais de uma observação diária dentro ali da sala de aula, realmente na prática, tudo bem? E a gente pode partir desse assunto já começando aqui pelo tema sondagem, mas não sondagem por si só, por ela por si só, mas sim num contexto um pouco mais amplo que a gente vai estar considerando aqui, se iniciando pela realização de atividade diagnóstica, que até aí não foge muito do comum, do de sempre, que seria você fazer o diagnóstico para você ter uma intervenção e aí sim, após a intervenção, você ter o aprendizado de fato, você ter a aquisição de conhecimento. Visto que aqui a gente já consegue, com nossos outros dois momentos, ter a constatação de que houve um prejuízo, ou seja, nós vamos encontrar crianças que tiveram um prejuízo no seu aprendizado quando a gente chega agora no novo cenário escolar, tudo bem? Seguido de uma observação minuciosa do aluno como indivíduo, ou seja, apesar da gente ter a necessidade lá na frente de dividir as crianças em grupos para até para você ter um guia melhor de como passar as atividades dentro da sala, a gente ter esse olhar minucioso do aluno como indivíduo, como ocorreu para ele na pandemia, ele teve a perca de algum ente querido, você consegue enxergar nele que ele está refletindo alguma ansiedade que ele presencia em casa por parte dos pais, ou seja, está atento realmente ao aluno, tudo bem? Seguir aqui da organização da turma por proximidade de dificuldade, ou seja, você está vendo ali o que é semelhante, fazendo um agrupamento de forma a facilitar, não deixando, é claro, como foi ali ressaltado no segundo tópico, de ter esse olhar ali individual com cada aluno, tudo bem? De modo ainda a ter atenção ao contexto de vida dos alunos, ou seja, aquele assunto, aquela tecla que a gente sempre acaba batendo por, vamos dizer, o que vale dentro do ensino, o aluno ele está vendo ali na lousa, a professora falando para ele, Eva viu a uva, o que isso significa para ele? Isso não tem a ver com a vida dele, ali na rotina, no dia a dia, ou seja, ter uma atenção, ter um interesse pelo contexto de vida dos alunos, até para você ter esse poder de se guiar dentro das atividades, de como você vai estar abordando determinado assunto, porque a gente sabe que vai ser de importância grande ali na compreensão que eles já vão estar tendo e também no interesse que eles vão estar tendo, bem? E ali, por último, a realização de atividades condizentes com cada grupo de crianças, ou seja, a partir do momento que você organizou ali para ter uma noção da proximidade e dificuldade de cada um, você realizar as atividades considerando exatamente isso, ou seja, que nem a gente falou lá, você vai fazer o diagnóstico, depois você vai fazer uma intervenção para aí sim você ter aprendizado, ou seja, essa intervenção ser focada naquilo que é o necessário para o aluno, tudo bem? Vamos ao próximo tópico. O próximo tópico que eu achei muito interessante está trazendo e a gente está ressaltando um pouco mais aqui seria o da neuroaprendizagem, ou seja, a gente está considerando um pouco mais esse tema principalmente pela situação de fragilidade emocional, social que as crianças se encontram agora após o acontecimento da pandemia, onde aqui a gente pode observar no início destacando a atenção especial à saúde física e mental das crianças, ou seja,
não uma preocupação simplesmente em caráter estritamente pedagógico, mas você ter esse olhar, essa observação de como está aquela criança. Será que aquela criança está sofrendo ali com ansiedade? Será que ela está sofrendo ali com talvez algum pai em casa, algum parente que tenha ali um caso de depressão? Porque tudo isso é refletido. Ou seja, ter essa consideração que apesar da escola não ser uma clínica para estar tratando dessas questões, é dali que muito bem pode estar partindo o diagnóstico para os pais estarem fazendo o encaminhamento daquela criança para um profissional especializado, certo? Mas nesse âmbito, porque uma criança que ela não está bem física ou mentalmente, ela não vai aprender bem, tudo bem? Seguida aqui de um tópico que é bem interessante, que é atrelar o aprendizado a boas emoções, porque a gente tem junto da ciência a compreensão de que existe essa associação entre o aprendizado, entre a memorização de algo com o sentimento que se tinha naquela ocasião, como por exemplo onde se dão os traumas, que você pode muito bem acabar associando aí um veículo, a presença ali dentro de um carro com um acidente, com algo ruim, com algo triste. Do mesmo modo, você pode estar associando também uma aula boa com um sentimento, com alguma piada que teve ali, ou seja, uma aula boa, uma aula, às vezes uma aula até engraçada, vamos dizer assim, ela vai ser melhor lembrada, ela vai ser melhor apreendida, digamos assim, pelo aluno. Tudo bem? Junto aí da gente estar conseguindo passar por um aluno o valor e motivação do estudo, ou seja, trazer lá atrás aquela questão do porquê estudar. Porque um aluno, quando ele tem a noção de que com objetivo ele está ali, por que ele está ali presente, o que ele está realmente fazendo, por que aquilo é importante para ele, ele vai ter uma motivação a mais, ainda que seja algo assim por dizer um pouco, vamos dizer, fútil, um pouco livre de preocupação, mas que ele tenha ali uma noção básica de qual é a importância que se está ali. Tudo bem? Também aqui nós vamos precisar ter um pouquinho de foco nas habilidades socioemocionais, porque com o advento da pandemia a gente teve aí uma interrupção brusca num período de desenvolvimento que é de grande valor para a criança, porque os dois ambientes que ela mais vai estar presente é em casa, com os pais, com os familiares, e na escola, onde a gente pode dizer que é o maior ambiente, o melhor ambiente de socialização que ela vai ter, que é onde ela vê pessoas diferentes, ela lida com desafios, ela lida com situações que não estão tão dentro da rotina, e assim ela vai desenvolvendo. E a gente teve uma interrupção de 2 anos de prejuízo aí, tudo bem? Onde, ao considerar isso, a gente tem que ter aqui um estabelecimento de um ambiente emocionalmente acolhedor, ou seja, se durante a pandemia eu já tive ali algo completamente negativo, eu não posso ter agora novamente dentro da escola, na perspectiva da criança, um ambiente também negativo. O que ela tem que ter ali quando ela chega na escola e está ali com o professor é segurança, é acolhimento, e não um ambiente de inseguranças, de medo, onde ela tem que estar andando pisando em ovos, tudo bem? E por último aqui, o autogerenciamento e controle de impulsos, ou seja, aquela criança muito impulsiva dentro de sala de aula, que ela não sabe o momento de, vamos dizer assim, o momento de falar, o momento de dar a fala ao outro, que ela às vezes não teve tanto nem essa compreensão durante a pandemia, não teve como ter, porque era um ambiente totalmente fora do que a gente está acostumado à escola. Bem, a gente tem uma percepção e a gente ter um pouquinho mais de esforço nessas questões, certo? E agora aqui no próximo tópico nós vamos estar falando um pouquinho sobre trabalho em grupo e de rotina, que é uma das coisas que muitas crianças podem ter sentido muita falta aí na pandemia, porque apesar de você estar ali presente no ambiente virtual, junto com todos os membros da sua sala, você não tem as interações que você teria dentro ali da rotina. Então você não ocorreram ali muitos conflitos que iam ocorrer para a criança ela chegar a determinada compreensão, certo?
De modo que nós vamos ali ter que estimular a compreensão de ambiente, rotina e objetivos do ambiente escolar, porque você tem uma criança que às vezes pouco estava acostumada ao ambiente escolar antes que isso fosse totalmente interrompido, certo? Então ela vai ter uma compreensão às vezes um pouquinho vaga ou distante do que é o ambiente escolar, de como é o funcionamento das rotinas de dentro de uma escola e quais são os objetivos, que nem eu disse lá atrás, o porquê dela estar ali. Algo interessante você tá também ressaltando ali, onde nós vamos estar desenvolvendo a tomada de decisão responsável para ajudá-los a identificar problemas e a lidar com eles. Ou seja, que eu acabei de dizer, alguns conflitos que as crianças iriam estar tendo e que elas não tiveram justamente pela interrupção, em razão da pandemia. Que nem um aprendizado que se dá ali por aprender a dividir um brinquedo, que muitas vezes pode simplesmente não ter ocorrido, ou seja, como não ocorreu, ela não teve essa compreensão, ela não teve esse aprendizado específico. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar considerando ali. Onde a gente também vai ter que estar trabalhando o desenvolvimento de consciência social, compreensão e empatia, ou seja, realmente ali no aspecto de um estar lidando com o outro, da vez de um falar enquanto o outro escuta. Essas realmente questões sociais e questões de vida ali dentro da rotina do dia a dia. Junto ali da compreensão do outro e de trabalho em equipe, que já foi dito ali um pouquinho pra gente, de realmente dessa compreensão do aluno junto do aluno ele estar ainda colaborando um junto do outro para estar se chegando numa determinada conclusão, certo? E aqui, para finalizar, a gente pode considerar a observação de alguns fatores adjacentes, que não são coisas que são ali intimamente ligadas ao ambiente de dentro, da rotina da sala, mas que vão ser sempre de grande influência. Falando aí primeiro da formação continuada, nós nunca podemos deixar de lado a formação continuada, ainda mais agora dentro do atual panorama, que fazer a mesma coisa que a gente fazia antes não vai estar levando a gente a lugar nenhum. Mas o que a gente pode aproveitar, já que houve a mudança no ambiente de ensino e não há escolha de se voltar a simplesmente fazer as coisas como eram antes, a gente vai ter que estar de alguma forma adaptando, de alguma forma transformando isso, então que seja para melhor. De modo que ele também é muito interessante você considerar a troca de experiências, porque cada um dos profissionais da educação durante a pandemia teve que, vamos dizer assim, dar o seu jeito de conseguir fazer as coisas acontecerem. E a troca de experiências vai ser simplesmente algo a gerar muitos frutos para todos nós, ou seja, é de benefício mútuo para todos. E também, falando um pouquinho sobre esse lado, digamos, bom que ocorreu na pandemia, a gente pode estar aproveitando para manter essa integração da família para com a escola, porque enquanto muitos antes da pandemia tinham simplesmente aquela ideia de levar o filho até a escola e deixar ele lá e recolher ele tarde, agora eles têm uma compreensão sobre a complexidade do ensino, sobre a dificuldade do ensino, sobre o que o filho dele vai estar passando no ambiente escolar, ou seja, não deixar isso de lado, não deixar a reunião dos pais simplesmente como uma forma de você reportar o que está acontecendo, seu filho está indo bem nisso e não nisso, mas para realmente estar integrando a família junto da escola na educação, ou seja, está mostrando aos pais de que forma a gente pode estar contribuindo para a aprendizagem do filho deles. Tudo bem? Eu espero que até então esteja sendo de grande valia para todos e agradeço muito a presença. Muito obrigado.